Oi, gente querida, tô aqui de novo para trazer hoje a segunda mensagem sobre o jejum, a segunda mensagem da série sobre o jejum. E hoje, o tema da mensagem de hoje é razões para jejuar. Mas antes de começar a mensagem, se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, vai lá, se inscreva e também compartilhe essa mensagem para que muita gente aprenda sobre isso. Amém? Bom, eu quero começar dizendo que o pastor Jentezen Franklin, ele diz que a disciplina no privado, na vida privada, traz a recompensa no público, na vida pública. E Jesus lá em Mateus capítulo 5, versículo 6 diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Olha, uma das maneiras de você ter fome e sede de justiça é você passar fome, no seu corpo físico quando jejua, por conta, das questões da justiça social e da justiça de Deus também. Quais as razões por que devemos jejuar? Anota aí, porque vai te ajudar muito. Em primeiro lugar, a gente deve jejuar para dominar a carne. Como eu disse para vocês no vídeo anterior, eu sempre fui um comilão, muita, mas muita. Pensa num camarada que gosta de comer, que tem dificuldade com comida. Tinha, em nome de Jesus, porque hoje eu estou dominando isso. Sempre fui compulsivo e era literalmente dominado por ansiedade. Tem gente que fica com ansiedade e não come, eu não. Eu ficava com ansiedade e eu ia para a geladeira, tá? E durante muito tempo, eu falava abertamente: eu não prego sobre domínio próprio, porque eu não posso. Então eu brincava com essa questão e não levava em consideração de que aquilo era pecado, de que a gula é pecado. Então, quando eu decidi fazer a bariátrica, foi que Deus falou comigo que eu tinha que vencer o pecado da gula, porque isso ia me dar autoridade no mundo espiritual. Então, gente, eu quero dizer uma coisa, que tão logo eu tenha obedecido o desafio com Deus, passaram 15 dias do início do meu jejum de 40 dias, só com líquidos. O que aconteceu? Minhas dores acabaram, eu tinha dores em todas as juntas, dor no pé, dor no joelho, dor na coluna, dor nas mãos, dor em tudo. 15 dias acabaram, não tinha mais dor nenhuma. Perdi muito peso, perdi 15 quilos nesse período de jejum, e depois comecei um novo jejum por um ano, que é aquele jejum parcial, em que eu tiro alguns tipos de alimento por um longo tempo que eu estou jejuando. No meu caso, um ano. Você pode escolher outro tempo e outra modalidade, tirar outros jejuns. Tem gente que tira café, tem gente que tira doce, tem gente que tira massa, carboidrato. Ou seja, o Espírito Santo vai te dizer qual é a área que você tem que controlar no teu corpo, e essa é a área que você vai entregar para Deus como uma oferta, No começo é difícil, parece que tem um demônio te tentando, dizendo: vai para a geladeira, come, você não vai conseguir. E eu mordi o pé da mesa, consegui. Depois, eu diria, de 3 dias, passou aquela tentação e o jejum se tornou uma coisa maravilhosa, porque além de ter o diminuimento, além de eu ter a diminuição das dores, eu obviamente tive uma maior unção. E essa aqui já é a segunda razão por que a gente jejua. A gente deve jejuar para aumentar a nossa unção. Queridos, Jesus Cristo, o Filho de Deus, lá no batismo, ele recebeu a unção do Espírito Santo para que ele pudesse começar o seu ministério. Mas ele não saiu de lá e já começou a fazer todas as coisas. Ele foi para o deserto por 2 razões. A primeira é para ter comunhão com Deus, para aumentar a sua unção através do jejum, dominando o impulso da carne, que é de comer, obviamente, e para enfrentar o diabo. Então, a segunda razão por que a gente tem que jejuar e deve jejuar é porque isto aumenta a sua unção, a tua capacitação, aumenta a tua, vamos dizer assim, a percepção do mundo espiritual. Quando eu comecei a jejuar, eu comecei a perceber que eu estava mais corajoso, mais fé, estava sentindo mais a presença de Deus, começava a me quebrantar muito mais facilmente. Por quê? Porque eu estava vencendo a minha carne.
e naturalmente a unção de Deus começou a fluir. Então, eu quero dizer algo para vocês, não adianta nada jejuar somente tirando o alimento. Se você não for separar um tempo para ler a Bíblia, para ouvir canções de adoração, de louvor, um tempo de oração, de confissão de pecado, de nada vai adiantar. Esse tempo que você está tirando de jejum vai ser só tempo para passar fome. Pode até ser um regime, mas não é um jejum. O jejum que libera a unção é um jejum em que você suprime o alimento, mas você tem um tempo de consagração para Deus. Amém? A terceira razão, o terceiro motivo pelo qual a gente tem que jejuar é para vencer o diabo. Jesus jejuou e depois de 40 dias de jejum, o diabo apareceu. Então, se isso foi bom para Jesus, é bom para mim e é bom para você. Esther também jejuou quando foi enfrentar Amã. E certamente Amã estava ali amando de Satanás. Amã estava com o objetivo de exterminar a raça dos judeus. Por que ele queria acabar com os judeus? Para que Jesus não nascesse o Messias. Então era Satanás que estava por trás. Esther também jejuou para enfrentar Satanás que estava na vida de Amã. Daniel também jejuou e orou por 21 dias para repreender aquele principado da Pérsia, que também estava lá enviado por Satanás. Então, nós precisamos jejuar, meus queridos, para que nós possamos enfrentar a Satanás, ok? Em quarto lugar, nós devemos jejuar quando nós estamos vivendo lutas também dentro de nós, lutas na nossa alma. O Salmo 42, versos 1 a 3, diz assim, isso aqui é Davi, tá? Como suspira a corça pelas correntes de águas, né? Assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Suspira a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Bom, primeiro, Davi estava fugindo de Saul. Então, provavelmente, quem estava dizendo isso para ele era a alma dele e os demônios, tá? Davi estava muito abatido, muito triste, porque ele estava longe da comunhão do tabernáculo. Ele não podia ir adorar. Por quê? Porque Saul sabia que ele poderia estar lá, e se ele fosse lá, certamente Saul iria pegar. Então ele fugiu, viveu muitos anos no deserto, viveu lá no oásis de En-Gedi, fugindo de Saul, e ele tinha saudade do convívio das pessoas, da presença de Deus, e ele chorava, a alma dele estava realmente muito abatida. E o que ele diz assim? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Tá? Aqui os intérpretes dizem que Davi não estava comendo nada, que a única coisa que era o alimento dele era o choro, as lágrimas, né? Talvez até caísse pelo rosto e ele pudesse sentir o gosto, né? Salgado das lágrimas. Mas aqui dá a entender que ele não estava comendo nada nos momentos de depressão, de tristeza, de angústia, de saudade, de dor que muitos de nós passamos, e ele então estava jejuando. E o Salmo 42, versículo 5, né, o mesmo Salmo, no verso 5, diz assim, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, meus queridos, o que a gente vê aqui, que os homens de Deus compreendem que nas grandes guerras, sejam as guerras externas, sejam as guerras interiores, batalha espiritual, tentações, às vezes até mesmo vontade de tirar a própria vida, isso é uma luta espiritual, não é hora de você fazer coisas espirituais, precipitadas. Numa hora dessa é importante você se recluir, se afastar, buscar a Deus, orar, jejuar e começar a buscar a Deus até que o poder dele comece a te libertar daquela guerra interna ou te dar a vitória sobre os inimigos exteriores. Amém? Eu quero concluir falando para vocês que na Bíblia existem 3 práticas que todos os crentes deviam participar, tá? Lá em Mateus capítulo 6:2,
A Bíblia diz assim: quando deres esmola ou oferta, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Jesus aqui está deixando claro que o problema não estava na oferta. Aliás, ele estimula a oferta, né? Aquela viúva que veio e deu 2 moedas, ele bate palma e diz: essa mulher deu mais que todo mundo porque ela deu tudo que tinha. Mas ele está falando de uma prática que deveria ser, né, exercida pelos crentes, que é a prática de ofertas. E ele explica que quem dá oferta não deve ficar alardeando, né? Deve fazer de coração e não deve ficar contando para o mundo inteiro, né? Mas essa é a primeira prática que deveria ser uma constante na vida dos crentes. A segunda prática, Jesus ainda no Sermão do Monte, no capítulo 6, versículo 5, é a oração. E ele diz: e quando orardes, não sereis como os hipócritas. De novo, ele está citando os fariseus, né? Porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, o hipócrita, quando ora, ele ora para mostrar para os outros. E aquele que ama a Deus, ele ora para revelar o seu coração a Deus. Mas Jesus está dizendo: quando vocês orarem, em outras palavras, ele está dizendo: orem sempre. E a terceira prática, queridos, que nós como crentes deveríamos fazer é o jejum. Está lá em Mateus 6, 16 e 17, que diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lave o rosto. Jesus aqui ele não está dizendo que você não pode, em hipótese alguma, dizer que você está jejuando. Não, o que ele está querendo dizer, quando você jejuar, não fica aí com aquela cara de coitado, ai, como tá difícil. Não, faça para Deus, guarde para si, às vezes um testemunho importante: olha, eu jejuei, Deus me deu uma vitória, trazendo glória para Deus, tá bacana, tá muito bom. Agora, o que a gente percebe aqui nesse mesmo capítulo de Mateus 6 é que ele fala de 3 práticas: oferta, oração e jejum. São 3 práticas muito salutares, muito saudáveis e que o Senhor não somente aprova, como ele nos incentiva a fazer. Então, eu termino esse segundo estudo sobre jejum dizendo para vocês, queridos, há vários tipos de jejum, tá? E vários propósitos do jejum. Mas uma coisa é certa: o jejum é poderoso e ele pode te levar à vitória. Uma vitória pessoal, uma vitória espiritual, uma vitória no mundo físico. Por quê? Porque quando você jejua e ora, você libera a fé e também o poder de Deus através da sua vida. Que o Senhor te abençoe. Você que está ouvindo esta palavra, pratique o jejum, coloque essa prática na sua vida e você vai ver que vale a pena e o jejum vai trazer consequências e vitória para você. Deus te abençoe, um beijo grande no teu coração, em nome de Jesus.